Mas sabe por que eu queria muito falar com a Marta hoje? Porque uma coisa é você falar ali de improviso, né? Mas a outra é você falar ensaiado, você falar editado, você falar com cortes. Então, teoricamente, as pessoas poderiam, né, contratar a Marta ou, né, Martas que existem aí, falar assim, vem cá, me dá uma dica aí para quando a Marta for me analisar, ela não conseguir pegar nada disso que eu falei. Aí a pergunta que eu queria fazer para a Marta era exatamente essa, numa propaganda eleitoral, que é ali o momento onde o cara tá super ensaiado, etc. Mesmo assim, dá para notar alguém que tá artificial, ou alguém que tá, enfim, falando uma coisa que ele não acredita tanto, alguém que tá nervoso. Dá para notar essas coisas ou não? É muito mais difícil? Essa era a pergunta que eu tinha para fazer. Boa, Edu, boa. Bom dia, Marta. Então a gente já começa te recebendo com essa pergunta do Edu. Oi, Vi, um prazer estar aqui de novo com vocês, sempre será. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que assim, o ensaio é bem pesado, né? Eu fiquei olhando o do Bolsonaro algumas vezes, porque eu peguei assim, de cara, vamos pensar no que se comunica pior, né? Que é ele, então, vamos analisar, porque eu imagino que ele tenha tido mais treino, né? De cara, por exemplo, me chama atenção essa coisa da mão fechada, né? Porque esse é um clássico, assim, não fechar as mãos e tal. Ele está super ali bem enquadrado, tentando articular um pouco mais, mas por que não falaram para ele tirar essa mão, né, cruzada? Depois eu fiquei pensando que essa mão, que é também uma referência da mão rezando, né, pode ser que quem esteja ali dirigindo o programa tal, acho que isso é uma coisa legal, né? Ele não sabe usar o gesto. Ele poderia ter deixado uma mão parada assim, né, uma em cima da outra, que seria uma coisa um pouquinho mais simpática. Ele ficou com a mão o tempo todo assim parado, então ele não usa gesto, o que dá pouca flexibilidade para a voz, né? Porque daí ele não vai fazer tanta ênfase, tanta pausa. Botam nele aqui, por sinal, né, Eduardo, no Pix, que é onde ele sorri e fala, né? E fala um pouco mais tipo simpático, como se fosse o dono da história. Mas ele continua o tempo todo com a mão fechada. Ele tem uma articulação muito ruim, que aí está um pouco melhor, eles devem ter treinado muito. Ele está lendo, né, visivelmente, eu acho que todos ali, talvez com exceção do Ciro, eles leem uma coisa, né, que chama teleprompter, então um TP que a pessoa fica lendo. Ele era muito ruim de ler TP, ele deve ter treinado aqui, para ele poder ler um pouquinho mais dinâmico. Mesmo assim, ele não dá ênfase, ele não dá pausa, a mão, né, abre um pouquinho, depois ela volta. O Ciro me chamou um pouco a atenção, porque assim, ele nessa fala dele, primeiro achei até um trocadilho, prefiro o Ciro, né, eu fico também achando que falar de voto como preferência, né, também parece uma coisa, eu prefiro o vermelho do que o azul, eu prefiro... parece uma coisa um pouco assim, que você faça sem nenhuma seriedade, né? Preferência, a escolha do candidato eu acho que é um pouquinho mais profunda do que preferência, né? Ele e a Simone têm usado essa coisa, não prefira o menos pior, não prefira, né? Agora, o Ciro fala de uma coisa específica lá, de uma fala dele infeliz. Ele é o recordista das falas infelizes, né? Porque vira e mexe, ele está indo bem, aí ele solta uma frase que ele não deveria. Ele fala da frase tirada de contexto, mas a frase, mesmo no contexto, ela é infeliz, tá certo? E aí, ele fala também do dado, que eu não sei quem viu isso. Então, também achei estranho ele colocar isso na propaganda, porque para as pessoas entenderem o que é, né? Entenderem que ele falou no meio de uma reunião uma frase infeliz, porque ele não localiza a história. Então eu fiquei pensando, quem está vendo o programa e não é uma pessoa super de rede social, não vai entender o que ele falou. E a questão da falta de pausa continua igual, né? E ali eu acho que teve um erro estratégico de não... Talvez eles não... É óbvio que eles não queriam pôr de novo a história, eles não queriam colocar,
Mas então não colocasse essa questão no programa político, exatamente no programa, fizesse uma propaganda específica com as questões para poder ficar claro do que ele está falando. Não sei nem o que vocês acharam disso, mas para mim ficou muito estranho ele falar da questão sem localizar. Não é todo mundo que essa diferença, Marta, de, por exemplo, o Bolsonaro tá sentado mais travado ali, né? Aliás, só repetindo para vocês, tá? Não é possível que vocês não fiquem revoltados com o Bolsonaro usando só mentira mesmo. Essa história do Pix, o Bolsonaro não tem nada a ver com o Pix, zero a ver. Né? Eu não entendo até como o TSE não proíbe uma peça como essa. Tinha que ser proibido. Se é mentira, não foi ele que inventou o Pix. Mas olha lá, Júlio, 832. Conhecereis a verdade libertar. Então vamos se libertar sabendo que é verdade. Eu gravei um vídeo enorme, não vou repetir aqui o assunto. Tem um vídeo enorme onde eu explico a questão do Pix. O Pix foi feito pelo Banco Central, começou antes do Bolsonaro, foi pago pelos impostos de todo mundo e é feito para, ajuda a vida de todo mundo, mas principalmente para ajudar os bancos que estão hoje em dia sofrendo uma concorrência muito grande do WhatsApp, do Facebook e das plataformas, onde as pessoas estão começando a transferir dinheiro. Então transformar os bancos em uma plataforma também onde fique fácil. Foi feito para ajudar os bancos com o nosso dinheiro. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Zero a ver com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro que bota no programa eleitoral dele isso, ele tinha que ser proibido, tinha que ser vetado esse programa eleitoral, porque é mentira essa história do Pix. É mentira a história do Pix, que foi Bolsonaro que fez isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Bolsonaro escolhe ficar sentado ali. O Ciro já vai pro em pé. Isso quer dizer alguma coisa ou não? Olha, eu acho que para a leitura de TP, por isso que eu até comentei que eu acho que o Ciro não está valendo. Fica muito mais confortável você estar em pé. Apesar que o Ciro podia estar lendo também. Agora, fica tudo artificial, né? Eu concordo com você que para mim a questão da verdade, mesmo que ele fala da pandemia, infelizmente compramos 500, né? 500, ele bota a vacina sem contar toda a atitude dele durante a pandemia, né? A propaganda é realmente toda mentirosa, né? Do começo ao fim, não é à toa que ele começa dizendo que é verdade, né? Pegando um versículo dizendo sobre verdade. Eu acho que dão aquela engessada nele, mas você vê, os outros três, tanto o Bolsonaro quanto a Simone e quanto o Lula, estão sentados, porque é um pouco mais fácil você se mexer, a mobilidade. Só que no caso do Lula e no caso da Simone, eles usam melhor o gesto, eles têm um movimento, eles usam ênfase, é muito diferente, né? O outro está lendo ali as coisas, né? Acho que devem ter falado para ele dar um sorriso, mas assim, é muito pouco natural. Até acho que a fala do Ciro é uma fala bem mais natural. A minha questão aí, ele usa bastante essa expressão de levanta a sobrancelha, abaixa a sobrancelha. A minha questão é que ele começou a falar de um assunto que eu não sei se todo mundo estava atento ao que ele estava falando. Então eu acho que a estrutura do texto, a estrutura de vamos tratar esse assunto, ela é muito esquisita, porque as pessoas não estavam entendendo, não entendem do que ele está falando, né? Então eu achei muito ineficiente esse tipo de já citar, tirada de contexto. A frase, mesmo no contexto, ela é ruim, né? Porque ele, não sei se vocês comentaram já aí, Edu, que é uma frase que ele fala num almoço, que ele é elogiado por um empresário por ter feito uma explicação, e o empresário agradece ele, e aí o Ciro quis ser simpático e falando não, quase dizer, porque a plateia está muito por dentro do assunto, porque a plateia é muito. Ele falou, imagina se eu estivesse falando isto numa favela. Mesmo tirada de contexto, a frase não é boa, né? Lembra um pouco as frases ali do Paulo Guedes. Não é uma questão de contexto, né? Tem frase que é ruim independente do contexto. Tudo que você tem que explicar muito, né? É porque, enfim, não funcionou. Você não tem que explicar tanto. Mas vamos para o Lula e Tebet agora. Vamos com esses dois que a gente ainda não falou. O que você achou do Lula e depois da Tebet? Olha, eu gosto a do Lula, assim, a hora que ele está gravando, ele está com um bom microfone, então a qualidade da voz não tem um peso. Eu acho que ele usa, assim, o gesto, ele tem uma ênfase com as duas mãos, é muito simpático, assim, esse jeito dele voltar. Eu acho que o que
pega, né? É impossível a gente não olhar um pouco de conteúdo, né? Então eu acho que o que pega um pouco tem, né, sido uma coisa da campanha falar muito do passado, né? Muito do que foi e tal. Eu acho que a fala dele é muito mais afetiva, simpática, ele usa bem o gesto, ele usa a ênfase, ele mantém o olhar, tem uma coisa acolhedora, mas eu acho que ele vem sendo, né, a campanha vem sendo cobrada um pouco do que ele vai propor, do que vai ser, porque ele está falando de uma coisa de quase, né, de 10 anos atrás. Assim, a maioria das campanhas falam do passado, né? Talvez a que fale menos do passado seja a do Ciro, né? Talvez porque também o passado dele está muito longe, eu digo como poder executivo, né? Porque a própria Simone também fala bastante dela prefeita, dela como ela foi no Senado e tal. Então eu sei que é um ponto muito importante falar do passado, mas o problema é ficar só no passado, né? Então eu acho que ele tem... Uma pergunta, Marta, que é importante. Desculpa, que deu uma pausa aqui. Imagina. Eu achei que foi falha minha, não queria ter te interrompido. Foi mais uma pausa que deu aqui. Imagina. E eu já ouvi muita gente falando que na linguagem atual, esse excesso de zelo pelo estético, ou seja, o fundo muito borrado, um negócio muito cinematográfico, etc., ele tem uma função, mas tem um espaço também para um negócio que tem uma linguagem um pouco mais, sei lá, celular aqui, entendeu? Um pouco mais... O excesso de correção, né, estética, às vezes não pode distanciar um pouco, ou seja, ficar uma coisa... O Brasil está passando fome, né? O Brasil está com 33 milhões de pessoas passando fome. Você desce na rua, está todo mundo... dormindo ao relento, né? Você tá, vendo um monte de gente desempregada, você tá vendo, enfim, o leite a R$10, as pessoas gritando de raiva, etc. Aí, de repente, tá tudo ali, fundo borrado, coloridinho e não sei o quê. Tem espaço para, junto com isso, ter também uma linguagem mais, assim, informal, sei lá, mais direto, né? Mais no improviso e menos marcada, assim, ou não? O certo é para você não errar, ir só na boa, assim? Não, eu acho que você tem razão. O jeito de fazer propaganda política é antigo, né? É velho. Absolutamente velho. Porque, assim, se a gente pensar desde que eu comecei, acho que antes até de eu estudar essa questão, né, dos 20 anos que eu estudo, a propaganda era assim. Era essa coisa estética, né? Quando a gente nem tinha... tantas facilidades, gravava lá no estúdio e tal, né? Eu já acompanhei campanha presidencial, era tudo assim, o cara sentado, tudo bem, a qualidade era outra, mas era a mesma coisa que você tem hoje de liberdade, porque você poderia botar uma cena, por exemplo, né, do candidato com uma população, tendo acesso às pessoas, e botar, como a gente diz, quando o repórter faz em off a voz do candidato, né? Continua tudo muito... careta, sei lá eu como dizer, né? Eu acho que até o fato do Lula fazer bem o gesto, dele ter uma expressão facial favorável, mas ele está enquadrado do mesmo jeito que os outros, né? Ele está sentadinho, com o paletó e tal. Então, eu acho que tudo deveria dar uma mudada. Eu acho que teria que dar o que a gente vê dos candidatos, tanto dos deputados, é tudo engessado, é tudo a mesma fórmula. Eu acho que você tem coisas clássicas de gesto, então ninguém está com o braço fechado. Não, mas o braço fechado não teria sentido. Mas poderia ser caminhando, poderia ser outra forma, poderia ter sido outro lugar de casa. Nesse ponto, né, o Ciro está em pé e tem um fundo ali pouco diferente. Mas eu acho que é tudo muito engessado e muito careta. Eu acho que, pelo contrário, eu não imagino ninguém... sei lá, eu abaixo de 30 ou abaixo de 25 que veja esse horário político, né? Eu acho que nessa geração que é muito da internet, que é muito da dinâmica, do TikTok, vamos dizer, ela não vai aguentar ver isso, né? Porque é tudo muito padronizado, engessado, obedece uma diferença entre os candidatos, quem tem mais habilidade de usar o gesto, de usar a expressão facial, de falar, de ter uma fala um pouco mais
afetiva, isso é importante, mas eu concordo plenamente com você. E eu fiquei impressionada quando eu estava vendo, que eu falava, gente, mas eu já há 20 anos que eu olho a propaganda dessa maneira, né? Existem algumas coisas que têm imagem, né? A propaganda também, isso é um pedaço, né? Quando você pega o tempo todo do partido, isso é um pedaço. Mas é muito pouco que eles conseguem fazer, eu acho ainda muito pouco. Não sei, aí eu pergunto, não sei se isso é uma questão de dinheiro, que tem que fazer menos propaganda, ou tem menos gente trabalhando, eu não sei, porque eu acho que isso é uma questão criativa, né, de como é que você poderia fazer.